Eu saudo os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento. Assim como prometi aos irmãos, presta atenção, amados. Em Salmos 101:3, o Senhor repudia o mal, certo? E a conduta dos infiéis, ou seja, não porei coisa torpe, estão desviados da minha palavra. Estão afastados de Deus. E jamais Deus aceitará o pecado. Deus diz em sua palavra que o coração perverso se aparta dele. E ele não conhece o homem mau. E a palavra de Deus diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. E o mundo espiritual é terrível, meus irmãos. As perseguições, o ódio de Satanás pela humanidade, o ódio que Satanás tem pelos santos, os verdadeiros servos de Deus, que andam no caminho reto e obedecem a sua palavra e os seus mandamentos. Então, irmãos, Deus tem me mostrado pelas madrugadas a respeito dos desenhos animados, que são demônios, que muitos servos de Deus têm colocado dentro dos seus lares, das suas casas. Aparentemente, são desenhos fofos, e não vemos com esses olhos carnal a influência que ele tem de fazer o mal na vida das crianças. Presta atenção. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8 e versículo 5, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, presta atenção: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. No livro de João, capítulo 7, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, amados irmãos, presta atenção. O mundo espiritual, ele é terrível. E aqueles que têm o dom, a qual Deus mostra pelas madrugadas, a fúria de Satanás, o ódio que ele tem contra aqueles que pregam a verdade, verdadeiramente, como a palavra é fiel e verdadeira. E os crentes, irmãos, que ficam no BBB, os demônios fazem festa, zombam, porque essa é a conduta dos infiéis. Porque a palavra de Deus diz, irmãos: não porei coisa torpe. E esses estão desviados da minha palavra, estão afastados de Deus. E jamais Deus aceitará o pecado. Então, a Bíblia está sendo distorcida. Estão pregando só aquilo que lhes convém, aquilo que massageia o ego. Não querem entrar pela porta estreita. Estão entrando pela porta larga e espaçosa. E muitos se divertem, irmãos, com essa pornografia explícita, disfarçada de entretenimento. Amados, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção, amados. Examinai tudo, retende o bem,
abster-se de toda aparência do mal. O que a Bíblia diz sobre santificação, amados? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E como uma pessoa pode se dizer servo de Deus? Uma pessoa santa se coloca coisas más diante de seus olhos. Se seus olhos forem mau, todo o teu corpo será tenebroso. E a palavra do Senhor diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora eu te pergunto, onde há santidade, irmãos? Nesses programas de televisão, que muitos se dizendo servos de Deus, aleluia Jesus, dão legalidade a demônios que entram pelo portal, aleluia Jesus, da promiscuidade, trazendo toda a bagagem do inferno para dentro dos lares, trazendo enfermidades, trazendo doenças. Então a palavra de Deus, ela é bem clara, mas infelizmente, irmãos, o povo só quer ouvir profecias, o povo só quer receber bênção. Então a palavra de Deus, ela é bem clara. Santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Hebreus, presta atenção, Hebreus capítulo 5 e versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, presta atenção. No livro de 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Irmãos, o pecado, ele tem as suas consequências. E a vontade do diabo é destruir as nossas crianças, os nossos filhos. Então, desenhos animados são demônios. E o mundo espiritual, ele é terrível. E o diabo, ele não quer que as suas armadilhas sejam descobertas. E quando se mexe no ninho de cobra, ele fica enfurecido. Tamanho é o seu ódio. Enquanto se prega a bênção, a bonança, e enquanto existir as discotecas disfarçadas de igreja, ele pouco está se importando. Porque, irmão, estão fazendo a vontade dele. Todos aqueles que fazem a vontade de Satanás estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas os santos que perseveram na palavra de Deus, que guardam os seus mandamentos, que andam na doutrina santa, fiel e verdadeira, é com esses que ele se preocupa, é esses que ele quer derrubar. Então ele usa de toda a sua artimanha, faz reunião no inferno, arma o laço, procura brechas até conseguir desviar os... E tinha aqueles bichinhos, desenhos animados de Walt Disney, eu achava tão lindo. Ali estava o Piu-Piu, que é um demônio do homossexualismo masculino. Ali estava o Teletubbies, bananas de pijama. Ali estava aquele Zip-Zip, Pepe Legal, Pica-Pau. Estava aquilo tudo lá. Eu disse, mas o que é isso? E ali o anjo me dizia, são todos demônios. Os filmes de terror, hoje já está no mundo, naquele tempo ainda não tinha. Estes jogos de games, naquele tempo nem se falava. Tem mais de 10 anos que eu fui arrebatada. E ali estava já aquilo tudo ali preparado.
E eu comecei a olhar, eu disse, mas meus filhos assistem tudo isso, eu achava tão bonitinho esse piu-piu, e achava mesmo. E ali, eu disse, mas como é que eles trabalham? E ele me disse, estes demônios, as crianças ficam diante da tela, e ali eles entram através da audição, da visão, ele entra, desce e se aloja no estômago. E ali ele vai trabalhando na criança. A criança começa a ficar inquieta, desobediente. A criança começa a ter uma mudança de apetite. A criança começa a ter um sono intranquilo. A criança começa a ser trabalhada pelos demônios da rejeição, ficam ali trabalhando, e quando ela cresce fica, ninguém gosta de mim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, olha, só gosta lá do meu irmão, não gosta, fica a diferença, achando que há uma diferença de tratamento, há uma diferença de tratamento na igreja, há uma diferença de tratamento do trabalho, ela fica ali, trabalhada pelo demônio da rejeição. Aquele demônio da rejeição vai trabalhando. O demônio da depressão, ele está cada vez mais trabalhando, ele trabalha junto com o demônio da rejeição, da depressão, e ali ele vem com o demônio da insônia, são todos demônios, e ele vai trabalhando na vida, ele vai criando situações, os outros demônios, para que aquela pessoa venha a ser tocada numa depressão, que hoje esse demônio ele está ganhando honrarias no inferno com certeza, porque o que tem de gente hoje, depressão, ele está lá trabalhando, e ali ele vai trabalhando, vai levando pessoas ao homossexualismo masculino e feminino, vai levando pessoas em estados depressivos ao suicídio, e ali ele vai acabando com a vida da pessoa, e Satanás consegue mais um ponto para ele, mais uma alma para ele.